Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. E por isso que deve sim ter uma atenção toda especial. A gente se depara sempre com questões sobre a Mata Atlântica, por exemplo, que demanda a leitura de lei seca. Então é importante sim passar, na verdade, conhecer ali aqueles detalhes da lei da Mata Atlântica, já que sempre cobrado também. E, além disso, outros assuntos que eu destaquei para vocês, que eu considero de extrema importância, começando por unidade de conservação, que é um tema recorrentemente cobrado em todas as etapas do certame e que também precisa da leitura de lei seca, inegavelmente, já que são muitos detalhes. Mas, para a primeira etapa, é importante vocês conhecerem as diferenças, né? Na verdade, pontuais entre as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. E eu trouxe para vocês, inicialmente, esse destaque de que a criação pode se dar por qualquer instrumento normativo, mas a sua alteração ou a revogação somente por lei. Essa questão já foi apreciada pelo Supremo na DI 4717, que foi julgada em 2018, e naquela ocasião o Supremo se debruçou sobre uma medida provisória que estava ali revogando uma unidade de conservação. E o Supremo entendeu que não, que até em razão do princípio da vedação do retrocesso, é que não se pode alterar, aliás, não se pode extinguir, alterar ou revogar uma unidade de conservação por meio de medida provisória, mas somente por lei. E como eu disse, em primeiras etapas, em regras são cobradas ali quais são as unidades de proteção integral, quais são as unidades de uso sustentável, e é por isso que eu trouxe para vocês essa diquinha, para que vocês consigam memorizar quais são as de proteção integral, quais são as de uso sustentável, já que geralmente em primeiras etapas é isso que é explorado, que é cobrado do candidato. Então, depois vocês acessem o slide que será disponibilizado, se ainda não memorizaram, né? E utilizem aí esse método para poder gravar quais são as de proteção integral, quais são as de uso sustentável. Bom, além disso, nós temos que conversar acerca desse julgado, que se não for de conhecimento de vocês, deve ser, porque é um julgado pioneiro do STJ, que apesar de não ter o resultado final da decisão, não ter alterado substancialmente a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ele traz importantes discussões que tiveram muita repercussão na doutrina, de relatoria do ministro Og Fernandes, e é importante vocês se atentarem para esse julgado, porque isso já foi cobrado, inclusive, na fase oral do último concurso, essa situação, essa visão de que o animal não humano não pode ser tratado como coisa mais. Inclusive, nesse julgado, é toda uma preocupação, né? Na verdade, não nesse julgado. O STJ tem uma preocupação em não falar em posse de animal, mas sim em guarda de animal. Então, é importante que os senhores se atentem. Segundo a doutrina, esse julgado ele é um marco, ele significa um avanço em relação a deixar de lado o panorama, né, o paradigma, melhor dizendo, paradigma jurídico antropocêntrico, para então darmos um passo em direção ao paradigma jurídico biocêntrico. Além disso, é importante destacar que o STJ reconheceu nesse julgado a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana e atribuiu dignidade e direitos aos animais não humanos e à natureza. Então, de fato, é um julgado pioneiro, inédito. Repito, apesar de não termos uma grande virada na jurisprudência, nós temos importantes discussões bastante repercutidas na doutrina a respeito
desse voto aí do ministro Og Fernandes. E também é importante destacar que o STJ pontua essa discrepância existente no tratamento dado aos animais pela Constituição da República e pelo Código Civil. Então, assim, nós temos essa diferença bastante evidenciada pelo STJ nesse julgado. É importante que vocês o conheçam, que vocês o leiam, não só porque é interessantíssimo, mas também porque é um tema muito caro para o MPMG, inclusive cobrado, como eu disse, na última etapa, na prova oral do último concurso. Em relação aos princípios, não precisa se destacar o quanto são importantes, né? Mas eu trouxe 2 que eu acho que devem ser estudados, que devem ter um aprofundamento por parte de vocês. O princípio da precaução, que é aquele utilizado nas situações de incerteza científica, ele tem reflexos importantes no processo. Então, nós vamos ter o princípio da precaução fundamentando a inversão do ônus da prova. Nós vamos ter o princípio da precaução fundamentando a flexibilização de normas processuais. Então, ele é muito utilizado, inclusive nessas situações, né, atinentes à mineração, quando há uma incerteza científica do que pode e o que não pode acontecer, ele sempre é utilizado nesse sentido, porque ele vai ter reflexos importantes no processo. E tranquilamente reconhecido pelos tribunais superiores, que é o princípio da precaução, quem vai, então, nortear essas normas, por exemplo, aquela que permite a concessão de medida liminar contra o Estado sem a oitiva dele. Então, é com base nele que o Ministério Público fundamenta esse pedido. Olha, em razão do princípio da precaução, nós temos a flexibilização dessa norma processual, permitindo, então, a concessão da liminar sem a oitiva do Estado. Outro princípio também de extrema importância é o princípio do poluidor-pagador. Destaquei aqui no slide para vocês que ele tem 2 finalidades, né? Que nós temos não só uma finalidade reparatória, que busca, então, que o empreendedor que de alguma forma poluiu, causou o dano ambiental, repare integralmente os danos causados, mas também a finalidade dissuasiva, ela vai prevenir novos danos, ela vai demonstrar as desvantagens do cometimento do dano ambiental. Então, atenção para essas 2 finalidades do princípio do poluidor-pagador, uma sancionatória, outra pedagógica, demonstrando ali para o empreendedor que polui que aquilo não é um bom negócio, já que ele vai ter que reparar integralmente aquele dano ambiental. E não posso deixar de falar da responsabilidade civil, que está prevista, a objetiva, né, lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Também, segundo a doutrina, o 927, parágrafo único do Código Civil, fornece subsídios para o reconhecimento da responsabilidade objetiva. E passando aqui para o nosso próximo slide, eu acabei pulando aqui. Só um instantinho até eu encontrar o slide correto. Na verdade, ele ficou para o final, depois eu vou inserir para ser disponibilizado, mas eu quero conversar com os senhores. Me perdoe, encontrei o slide correto. Que, em decorrência da adoção da teoria do risco integral, que, como é de conhecimento de vocês, é adotada, né, no nosso ordenamento jurídico, nós temos 3 importantes consequências. Uma é a prescindibilidade da investigação da culpa. Então, não se fala em culpa, não se fala em investigação de culpa em razão da adoção da teoria integral. Também, a outra consequência é a irrelevância da licitude da atividade. Então, o empreendedor não vai se eximir, na verdade, de reparar integralmente o dano ambiental, porque sua atividade é lícita e estava devidamente licenciada. E a terceira consequência destacada pela doutrina é a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade. Eu inseri essas 3 consequências da adoção da teoria do risco integral, porque eu acredito que vocês tendo em mente elas, vocês conseguem responder muitas questões sobre a responsabilidade civil objetiva e, por consequência, a adoção da teoria do risco integral. E um tema um pouco espinhoso, controverso, mas também que pode ser cobrado de vocês na fase objetiva, em que pese a existência de controvérsia,
essa questão da responsabilidade administrativa, se ela seria de caráter objetivo ou subjetivo. Eu trouxe para vocês 2 posicionamentos, um do professor Edis Milarré, que vai sustentar que é uma responsabilidade de natureza híbrida, e do Paulo Afonso Leme Machado, que entende que somente a multa simples vai utilizar o critério da responsabilidade com culpa. Então, na verdade, o que vocês têm que ter em mente é que, quando se fala em responsabilidade administrativa, para a parte da doutrina e também segundo o entendimento feito de um julgado do STJ, é que somente no que se refere a multa simples é que nós vamos, então, analisar a questão do dolo da culpa. Só em relação a ela é que nós vamos ter, segundo a doutrina, essa referência ao elemento subjetivo. É bastante controvertido, mas é importante que vocês saibam dessa discussão e também de que o STJ tem uma decisão que aborda essa questão, entendendo que a aplicação das penalidades administrativas não obedecem à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil, mas deve obedecer à teoria da causalidade. No entanto, segundo o que consta na legislação, então somente a multa simples vai demandar a análise da responsabilidade com culpa, se houve dolo ou culpa na prática daquela infração administrativa. Bom, sobre meio ambiente era isso que eu gostaria de falar com vocês, já que o nosso tempo é curto, não é inegável que há um monte de outros assuntos importantes, mas eu queria destacar sobretudo aquele julgado da proteção da fauna, né, que nós temos o reconhecimento da dignidade ecológica e também essa questão da responsabilidade civil, administrativa, muito discutida e muito cobrada, inclusive em primeiras etapas. E encerrando o meio ambiente, nós já passamos então agora para infância e juventude. Deixa eu só localizar o slide correto. É esse daqui.